Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que o Senhor possa lhe abençoar poderosamente. Essa irmã que você está vendo aí na tela é uma irmã nigeriana. Este vídeo está traduzido, está legendado, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o que Deus lhe mostrou acerca da sua volta, acerca do anticristo, acerca do acordo de paz, acerca de várias situações, amado. Este vídeo está muito forte, veja até o final, ouça com bastante atenção, está rico em detalhes este vídeo, amado. Então presta bastante atenção, compartilha com mais uma pessoa este vídeo, com alguém da sua família, nos grupos que você faz parte, pois eu tenho certeza que este vídeo irá impactar a tua vida, tá bom? Ouça com atenção. Há 3 dias eu tive um sonho sobrenatural e neste sonho eu tive um sonho que Deus estava falando comigo e o Senhor Deus estava falando comigo em uma voz audível e Ele estava falando comigo sobre o período em que estamos entrando. Eu tenho um sonho de que Deus estava conversando comigo ou falando comigo. Essas são as palavras que o Senhor Deus disse. Ele disse que estes serão os últimos anos de paz para o mundo antes de algo importante acontecer. Essas são as palavras exatas que o Senhor Deus disse. Sua palavra exata é que esses são os últimos anos da paz. Então, quando Deus falou comigo no meu sonho, você sabe como são as coisas espirituais. Assim que o Senhor Deus falou comigo, Ele disse em uma voz audível no meu sonho. Mas quando eu estava nesse sonho, imediatamente entendi exatamente o que o Senhor Deus estava se referindo. Eu sabia imediatamente que Deus não estava falando de paz em termos de guerras entre nações ou qualquer outro conflito que a humanidade enfrenta, mas eu sabia exatamente que o Senhor Deus estava se referindo à vinda do anticristo e à perseguição dos cristãos que iria ocorrer. Então Deus disse que desta vez que entraremos, você sabe, quando entraremos no próximo ano, Deus me deu uma mensagem no meu sonho e disse que esses são os últimos anos da paz humana. Fiquei tão comovido com a mensagem que o Senhor Deus me deu. Na verdade, posso sentir sua urgência e importância. Depois que Deus terminou de falar comigo, eu peguei meu telefone que ainda estava no sonho. Eu recebi meu telefone e realmente liguei para um irmão em Cristo, que é um pastor em Quênia, alguém com quem trabalhamos muito estreitamente. Então eu realmente liguei para esse pastor, você sabe, e comecei a contar a ele sobre isso. Você pode acreditar nisso? Como se Deus me deu essa mensagem. Ele me disse que este período agora, este será o último ano de paz para o mundo antes da vinda do anticristo. Foi isso que eu expliquei para ele. Então, quando Deus falou comigo, as palavras que ele disse foram os últimos anos de paz. Eu entendo o significado real e a compreensão real do que ele se referia. É por isso. Então, quando chamei um irmão de Cristo, que é um pastor, e lhe contei a mensagem, você sabe, eu disse a ele que Deus se referia à vinda do anticristo, que a vinda do anticristo está tão próxima. E isso mesmo, nós estamos entrando, realmente crucial, porque estes são os últimos anos da paz. São os anos em que Deus deu à humanidade a oportunidade de se preparar para o que está a vir. Então, estamos vivendo nos últimos dias, quando a vinda de Jesus Cristo está na porta. Também haverá um período de grande tribulação na terra. Então, o Senhor Deus nos adverte e todas essas mensagens. Então, o Senhor Deus, neste sonho, não me especificou quantos anos há. Mas o que o Senhor me disse não é um ano, porque o Senhor, a palavra que Deus usou, é plural.
Ele diz que os últimos anos de paz para a humanidade antes da vinda do anticristo ou do anticristo. Assim, os últimos anos de paz que foram concedidos à humanidade antes da vinda do sem-lei também apareceram que o anticristo vai usar para se preparar para estabelecer seu reinado. Então, a vinda do anticristo não é algo que podemos impedir, porque a profecia tem que ocorrer, porque isso já foi profetizado. Isso significa que o anticristo já conhece seu tempo e sabe que precisa se levantar. Então, eles usam esse tempo para configurar suas contas, para garantir que tudo se alinhe, para que quando chegar à altura do anticristo surgir, se tornará muito, muito fácil, você sabe, para eles implementar apenas a marca da besta. Você sabe como alguém me perguntou recentemente sobre identificações digitais, por exemplo. Isso é algo que está sendo implementado em muitos países, como os seus identificadores digitais, até no meu país. Como eles, temos que transição. Você sabe, vamos começar a ter identificadores digitais. Mesmo algumas das pessoas que estão implementando todas estas coisas, elas não sabem exatamente o que estão fazendo ou que vão ser usadas para o anticristo, sabes? Então, devemos usar coisas como identificadores digitais? Como se o anticristo estivesse chegando? Como podemos nos preparar? Devemos usar identificações digitais. Alguém me perguntou sobre isso. Como a Bíblia nos diz sobre a vinda do anticristo, você sabe. A Bíblia diz que ele não permitirá que ninguém compre ou venda, a menos que eles tenham a marca. Então, todas essas coisas que estão acontecendo agora, como o Covid, todas as restrições que acontecem e tudo o que está acontecendo, haverá uma moeda digital que eles estão a criar, você sabe, para que o mundo inteiro use uma moeda mundial. Eles terão como uma religião mundial. É por isso que você vê todos esses pregadores forçados, como se eles estivessem tão unidos sob a mentira, como se nem queressem criticar o que está claramente errado, porque todos estão sob a religião mundial A1. Mesmo sabendo que é errado, você verá eles como homenageando o Papa. Mesmo que não pertençam à Igreja Católica, estarão lá com o Papa. Você vai ver muitos pregadores evangélicos, até músicos cristãos evangélicos, você sabe, mas todos eles vão prestar homenagem a eles. Eles prestam homenagem ao Papa sempre que tivessem uma oportunidade. Eles falam muito bem do Papa e os elogiam porque todos estão sob a religião mundial. E todas essas coisas são coisas que facilitarão o anticristo quando ele se levanta. Por exemplo, o evangelho da prosperidade, você sabe, está aqui em nosso tempo. Tudo está se preparando para este momento que está chegando à Terra, porque as pessoas serão tão lavadas pelo cérebro e pensam que estar com Deus significa que não há sofrimento. As pessoas serão enganadas pelo evangelho da prosperidade, achando que se Deus está com você, isso significa grande riqueza e ausência de problemas. Mas a Bíblia não diz isso. Veja, por exemplo, a história de Lázaro e o homem rico. Lázaro era um homem muito pobre, mas era filho de Deus. Portanto, sua riqueza, como sua palavra, não é uma evidência de que Deus está com você. Mas o evangelho da prosperidade como este é o que eles estão preparando as pessoas para virem e aceitar, para que mesmo quando o anticristo surge, as pessoas não serão capazes de ter essa resistência e vão apenas ceder a uma vida de apenas facilidade e conforto. Eles não serão capazes de suportar dificuldades por causa de Cristo e assim receberão a marca. Então as pessoas devem receber coisas como identificadores digitais e todas essas tecnologias que finalmente usarão quando os últimos anos de paz terminarem. Não há nada de errado em receber um ID digital, porque um ID digital por si só não é um mapa. Então, se você recebe ou não um ID digital, isso não tem influência em seu ser espiritual.
Uma ideia digital por si própria não é a marca da besta. É apenas que é a tecnologia que será usada que tornará muito fácil fazer cumprir a marca da besta. Será muito fácil porque eles gostam de todas as suas informações digitalmente. Então, se você quer ir ao hospital, quer pagar por mercadorias, quer encontrar emprego, se reportar no seu local de trabalho, como onde quer que você vá, eles terão todas as suas informações. Então, durante esse período, se você se recusar a pegar a marca da besta, significa que, em qualquer lugar que você vá, eles poderão dizer que você não conseguirá um emprego. Porque mesmo que você trabalhe, a moeda deve ser digital. Para que você use essa moeda, você precisa de um MEC. Portanto, você não pode comprar ou vender, não pode ter acesso à moeda digital sem o MEC. Você não poderá pagar o aluguel, você não poderá pagar hipotecas, você não pode comprar gasolina, não pode acessar cuidados de saúde, não pode comprar alimentos, você não pode pagar a conta da água, pois será desconectado da água. Você será desconectado porque não pode comprar todas essas coisas. Você não terá gasolina porque não pode pagar. Você precisa de um MEC, você sabe. Então, todas as suas informações estarão lá por causa do ID digital, é claro. Portanto, o ID digital não é a marca da besta por si só. É apenas a tecnologia. Isso faz parte da tecnologia que facilitará a implementação real de todas essas coisas, você sabe. Então, mesmo que você possa dizer, ok, eu não recebo o ID digital, mas isso não tem nada a ver com sua salvação. Isso não influencia se você será salvo. Porque durante esse período, quando você se encontrar em um lugar onde está sendo perseguido por causa da sua fé, e você tem que fazer uma escolha, é quando você tem que fazer uma escolha. Você deve tomar a decisão entre Deus e todos esses confortos. Isso faz parte da tecnologia. Da mesma forma que até mesmo a internet, você sabe, todas essas coisas vão fazer parte daquela tecnologia que será usada. Você sabe, os smartphones fazem parte da tecnologia que será usada. Toda a tecnologia digital, eles fazem parte da tecnologia que torna muito, muito fácil implementar o Mac e realmente implementá-lo. Você sabe, até as mídias sociais contribuirão para a implementação da marca da besta. Lembro-me de que o Senhor Jesus deu à minha irmã Zipora uma visão desta época. Deus lhe mostrou que pessoas influentes, celebridades, nosso tempo, até temos influenciadores de mídia social, músicos, atores, agora que as mídias sociais, até influenciadores de mídia social, eles são todas as celebridades que Deus lhe mostrou. Eles foram pioneiros em obter a marca e começaram a promovê-la. Você sabe, criaram vários slogans para fazer a marca parecer atrativa. Eles criaram, você sabe, como a maneira como criaram memes nas mídias sociais para apenas promover algo, hashtags e coisas como isso, músicas, filmes e todas essas pessoas influentes. Eu conheço essas pessoas influentes. Então, tudo isso fará parte da tecnologia que será usada durante esse período. Então, devemos ficar longe das mídias sociais? São mídias sociais por si só, não são pecados. Então, todas essas coisas não são pecados. Como se você obtém um ID digital ou não, não é um pecado, porque tudo isso é apenas parte da tecnologia. Muitas tecnologias que serão usadas durante esse período. Então, todas essas coisas apenas prepararão o caminho para um único mundo, para a nova ordem mundial e para a implementação. Então, muitas ações fundamentais têm ocorrido ao longo dos anos. Como estamos no final, haverá muita aceleração durante esse período. Mas quando entramos no ano novo, a mensagem de Deus para nós é que é a hora. Estes são os últimos anos de paz para a humanidade. Em suma,
estes são os últimos anos antes do início da perseguição. Então, não sei quanto tempo duram esses anos, porque o Senhor não me disse os anos exatos que temos, mas Ele me disse que esses são os últimos anos de paz para a humanidade antes da ascensão do Anticristo. Então, o que isso significa para nós? Isso significa que é o momento em que devemos fazer o possível para o Senhor em termos de trabalho para Ele. Este é o momento em que temos que realmente dedicar nossas vidas ao Senhor. Não precisamos nos perder, você sabe, seguir todas essas tendências nas mídias sociais, seguir todos esses influenciadores, seguir o mundo, seguir, você sabe, a moda do mundo, seguir o caminho do mundo, você sabe, aprender a dormir por todo esse entretenimento impis. Mas é a hora em que Deus nos pôs de terra. Estamos vivendo em um tempo emprestado. Se alguma coisa, estamos nos últimos dias há muito tempo. Então Deus não está negligente em cumprir sua promessa. Muitas pessoas sentem que, ok, Deus, as pessoas têm dizido que Jesus está chegando. As pessoas dizem que estamos nos últimos dias. Isso e isso vai acontecer. Mas Deus não cumpriu a sua promessa lentamente, mas apenas quer que todos se arrependiam. É por isso que Deus continuou estendendo o tempo. Mas finalmente Deus terá que permitir que o anticristo surja, porque esta é uma profecia bíblica e ela tem que ser cumprida. Mas Deus nos dá essa mensagem para nós, não para nos dar medo, mas para nos acordar, para que conhecemos os tempos em que vivemos. Temos que fazer isso um estilo de vida, não apenas como você ouviu isso. Ok, estamos nos últimos dias, então você está sério com Deus por 1 ou 2 dias, mas isso deve se tornar um estilo de vida. Temos que ser sérios com Deus e nos certificamos de que vivemos bem com o Senhor. Portanto, a Bíblia nos informa que ninguém sabe a hora ou o dia exatos. Sabe, encontrei pessoas que me dizem, ouvi alguém mencionar sobre os últimos tempos. Então, eu parei de prestar atenção ao meu trabalho escolar, porque eu queria, ok, estamos vivendo nos últimos dias e agora estou falhando na escola. Isso não é o que Jesus nos ensina. Jesus não nos ensinou que, porque estamos vivendo nos últimos dias, as pessoas têm que deixar a escola, ou as pessoas têm que deixar o trabalho. A palavra de Deus não esclarece que, por vivermos nos últimos dias, as pessoas devem abandonar a escola e o trabalho. Não, mas como estamos nos últimos dias, isso significa que temos que nos concentrar no que importa. Mesmo que não estejamos nos últimos dias, Jesus Cristo deve ser nossa prioridade primeiro. Porque mesmo que não sejam os últimos dias, você pode morrer. Eu posso morrer, posso não saber quanto tempo tenho. Então, se eu investir toda a minha energia em coisas nesta vida, como perseguir tudo nesta vida, mas não há tempo para Deus, o que me tornará exceto minha morte? No entanto, devemos viver para o que realmente importa na eternidade, como tudo o que precisamos fazer aqui na Terra. Realizamos essas ações apenas por necessidade, mas isso não deve ser nossa prioridade principal. Nossa vida não deve girar em torno disso. Agora que estamos vivendo nos últimos dias, devemos nos certificar de que estamos realizando as ações corretas, porque há a chance de sermos interrompidos. O tempo realmente acabou e estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo no tempo da graça de Deus, o tempo que Deus estendeu apenas porque Ele é tão misericordioso, porque Deus é como, eu quero todas essas pessoas, eu quero que todos tenham a oportunidade de se arrepender. E é por isso que a promessa de Deus e o prefácio de Deus parecem ter demorado muito tempo. Mas este é o tempo da graça de Deus e vamos fazer as coisas corretas, porque estes são os últimos anos de paz antes da ascensão do Anticristo. Esta é a mensagem que Jesus Cristo me deu sobre este próximo ano, 2025.